Uma força-tarefa das polícias militar e civil do Rio de Janeiro e de São Paulo, além da Polícia Federal e do Ministério Público, está empenhada em esclarecer o ataque que matou 3 médicos e deixou outro ferido na madrugada de hoje na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Pois é, e o que a gente sabe sobre esse caso até agora? Desde a madrugada, a Polícia Civil vinha trabalhando com a possibilidade do ataque ter sido uma execução. Mas durante a tarde a situação mudou. Agora, a principal linha de investigação é de que um dos médicos, Perseu Almeida, tenha sido confundido com um miliciano chamado Tailon de Alcântara Pereira Barbosa. Eles realmente são muito parecidos, né? Daqui a pouco a gente vai botar a foto aí para vocês verem as semelhanças. É muito grande. A semelhança é impressionante. É muito grande. Esse miliciano foi preso no fim de 2020 e acabou de ganhar liberdade. Vamos então conversar, a gente continua com a nossa repórter no Rio de Janeiro, que fala ao vivo, a Daniela Lobo. Está uma chuva forte agora no Rio, eu consigo ver aqui pelas imagens, Daniela, mas a gente conseguiu estabelecer a conexão com você, por favor. A gente estava falando sobre a principal linha de investigação do crime, né? Quer dizer, é uma execução, mas foi execução aparentemente da pessoa errada, né? Porque aventou-se também a possibilidade de motivação política. Isso não está totalmente descartado, mas agora é uma linha enfraquecida. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Mauro. Exatamente isso. Esse miliciano foi preso em 2020, acabou de receber liberdade e estaria morando ali na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, próximo onde tudo ocorreu. 3 médicos morreram. Daniel Proença, de 32 anos, que conseguiu escapar, foi operado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, está estável. De tarde, a mãe dele esteve no hospital, mas não falou com os jornalistas. Já no fim da tarde, ele foi transferido para um hospital particular. Policiais de São Paulo cooperam com as investigações. E o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, está no Rio de Janeiro. Amanhã tem uma reunião com o governador Cláudio Castro e fez um pronunciamento hoje. Vamos ouvir. A Polícia Federal, desde o início da manhã, está colaborando com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, compartilhando informações de inteligência, bancos de dados e informações sobre as organizações criminosas, para que a gente possa, o mais rápido possível, elucidar esses crimes inaceitáveis. Os corpos foram liberados do IML, familiares estiveram hoje no hotel para recolher evidências dos médicos. E no ataque foram mais de 20 tiros. Confira na reportagem de Natália Fonseca. As imagens mostram quando os criminosos descem de um carro e atiram contra o grupo de médicos. Ao perceber que um deles tentava fugir, os atiradores voltam e disparam novamente. A ação durou menos de 40 segundos. Os criminosos teriam realizado ao menos 20 disparos. O crime aconteceu durante a madrugada em um quiosque da Barra da Tijuca. Marcos Corsato, de 62 anos, e Perseu Almeida, de 33, morreram na hora. Diego Bonfim, de 35 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Daniel Proença, de 32, levou 3 tiros e foi operado. Logo após o ataque, a polícia fez uma perícia no local e começou as buscas pelos criminosos. Imagens das câmeras de segurança da região estão sendo analisadas. Testemunhas estão sendo ouvidas. Segundo relatos, os suspeitos não falaram com as vítimas e nenhum pertence foi levado. Não teve conversa, não teve voz de assalto nem nada. Simplesmente chegaram e atiraram. E foi muito rápido, assim, questão de 30 segundos já tinha acontecido tudo. A gente assustou muito, tinham crianças próximas, o quiosque estava movimentado, apesar do horário, e a gente se assustou bastante. As vítimas estavam sentadas nesta mesa. Os médicos de São Paulo tinham acabado de chegar ao Rio de Janeiro. Jantaram naquele hotel aqui em frente e vieram para este quiosque tomar uma cerveja. Hoje eles participariam de um congresso internacional de ortopedia ali mesmo no hotel. Na abertura do congresso, os médicos foram homenageados. Não há palavras que possam expressar a minha tristeza, o que eu sinto. Em meu nome, em nome do MIFAS,
em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Pé, a BTP, da qual eu represento. Gostaríamos de transmitir as nossas condolências às famílias e amigos. Em sua memória, rezo para que vocês se levantem e vamos observar 1 minuto de silêncio para esses colegas. Esta foto foi tirada momentos antes do ataque. Marcos Corsato era professor e médico assistente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP. Os demais foram residentes na instituição. Uma das vítimas, o médico Diego Bonfim, era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim e cunhado do também deputado federal Glauber Braga, ambos do PSOL. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que, em face da hipótese de relação com a atuação de 2 parlamentares federais, a Polícia Federal acompanha as investigações. No início da tarde, o secretário de Estado de Polícia Civil, José Renato Torres, se reuniu com representantes das Polícias Militar e Federal e do Ministério Público e fez um breve pronunciamento. Eu acredito que nós vamos dar uma resposta em um espaço de tempo que o homicídio precisa madurar. A gente tem menos de 12 horas. O governador pediu todo o empenho da nossa instituição. A Polícia Civil hoje do Estado do Rio de Janeiro está à disposição do doutor Henrique Damasceno para que esse crime não fique impune, que a sociedade do Rio de Janeiro ou nossos turistas internos acreditem nas forças policiais do Rio de Janeiro. Em Brasília, parlamentares e outras autoridades manifestaram solidariedade à deputada Sâmia Bonfim. A repórter Maria Ferreira tem as informações. Oi, Maria, boa noite. Logo que começou amanhã, havia uma hipótese concreta de que fosse um crime por motivação política. Eles lembraram da Marielle Franco, um crime que não foi esclarecido até hoje, 5 anos depois. A deputada Sâmia Bonfim é a deputada PSOL, um partido de esquerda, é uma deputada muito atuante, com uma pauta muito ativa e casada com outro deputado, Glauber Braga, esse também do PSOL, mais no Rio de Janeiro. Só que aí ficava difícil estabelecer esse elo, Quer dizer, o irmão de uma deputada de São Paulo assassinado no Rio de Janeiro, por mais que fosse cunhado do Glauber Braga, que já sofreu outras ameaças de morte, assim como a Sâmia Bonfim. Mas conforme passou o dia, essa hipótese foi se tornando mais remota e a principal linha de investigação, como a nossa reportagem mostrou, passou a ser de uma execução por engano, Queriam alvejar o filho de um miliciano, acabaram matando os médicos. Um deles parecia muito com o filho desse miliciano. Maria, como foi a repercussão aí durante todo o dia em Brasília? Olha, Amanda, boa noite para você, para o Mauro e para todos que nos acompanham. Repercutiu bastante mesmo esse crime bárbaro, até porque, como você mesma disse, é preciso, apesar de a linha de investigação já ter mudado, é preciso ter certeza mesmo se se essa motivação desse crime não foi política. Essa foi, inclusive, a manifestação do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Ele se solidarizou com as famílias das vítimas e também disse que é preciso haver rigor nessas investigações. Também se manifestaram ministros de Estado, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra Aniele Franco, irmã de Marielle Franco. Ela disse, inclusive, em uma rede social, que ela conhece a dor dos familiares. Parlamentares governistas e de oposição também se manifestaram, pediram justiça e que esse crime seja resolvido o mais rápido possível. Entre eles estão os deputados Guilherme Boulos, Gleice Hoffmann e Marcelo Freixo. A bancada do PT e a liderança do governo na Câmara também emitiram notas de pesar. E no fim da tarde de hoje, a deputada federal Sâmia Bonfim também se manifestou pelas redes sociais. Ela disse que o irmão era um homem incrível, carinhoso, alegre e o orgulho da família. Ela finalizou pedindo investigações céleres e dizendo que ela e a família estavam destroçados. Bem triste esse crime, muito bárbaro, e é isso, Amanda, eu volto com você.
Obrigado, Maria. E tem toda uma cobrança também que já vem se avolumando sobre a questão da segurança pública no Brasil. A questão da violência que aumentou muito no Rio de Janeiro, que aumentou muito na Bahia também, e esse caso vai se somar a essa cobrança. Seja um crime por qualquer que seja a motivação. É uma questão de segurança pública que a gente não pode mais deixar passar e todos os governos de todas as instâncias têm que colaborar para a solução. E dias depois o governo federal tem anunciado um plano de segurança pública, né? Não é à toa que o Flávio Dino, ministro da Justiça, está na Bahia e o Ricardo Capelli, seu número 2 no Rio. E veja só como são as questões de segurança no Brasil. Menos de 12 horas depois, a poucos metros do quiosque onde os médicos foram assassinados, 2 fonoaudiólogas foram assaltadas. Elas participam de um congresso da área da fonoaudiologia no mesmo hotel onde acontece o encontro de ortopedia. A imagem assustada e ofegante revela o desespero. Quer que eu rastreie? Depois de tentar ajudar a polícia a localizar os bandidos que haviam roubado o celular dela, veio a decepção. Eles já desligaram o celular. Maria Vitória, de 22 anos, foi assaltada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, hoje de manhã. A fonoaudióloga, que mora em Carapicuíba, em São Paulo, estava acompanhada de uma amiga. Ela e Gabriele Gomes vieram ao Rio para participar de um congresso da área. As duas foram abordadas por bandidos que ocupavam este carro, próximo ao hotel onde acontecia o evento. Estava descendo para ir no shopping, aí o cara apareceu e apontou a arma pra gente, no carro. Aí eu saí correndo. Ele falou, vem aqui, chega perto, me entrega seu celular, se você correr eu vou atirar. Ela estava um pouquinho mais afastada, eu estava de salto, eu não conseguia correr. Policiais da Operação Barra Presente foram acionados e conseguiram prender os criminosos que foram conduzidos para a delegacia. Com eles, foram apreendidos 5 celulares e uma arma. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participou nesta quinta-feira de um evento na Bahia. Anunciou um investimento de 220 milhões de reais para combater a onda de violência no estado. Hoje, 6 pessoas morreram baleadas em uma chacina no sudoeste baiano. O ministro participou da entrega de obras de modernização da sede da Polícia Federal em Salvador e anunciou investimentos também para as delegacias da Polícia Federal em Vitória da Conquista e Feira de Santana. Flávio Dino assinou um acordo de cooperação técnica para a criação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus. Essa visita de hoje representa a destinação ou ações da ordem de 134 milhões de reais, que se somam aos 90 que o governador Jerônimo já tinha. Então, nós estamos falando mais ou menos de 220 milhões que o governador Jerônimo pode ir lá no Ministério da Justiça e resgatar, né? Hoje pela manhã, um ataque a tiros aconteceu na cidade de Jequié. Segundo a polícia, homens armados invadiram uma casa e mataram 6 pessoas da mesma família que fazem parte de uma comunidade cigana. Entre as vítimas estão uma criança de 5 anos e uma gestante de 9 meses. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Jequié é a cidade mais perigosa do país, considerando os municípios acima de 100 mil habitantes. Na noite de ontem, outro caso de violência foi registrado em Feira de Santana, na região metropolitana de Salvador. Câmeras de segurança flagraram um momento em que um homem atira contra um grupo que estava conversando em uma rua. Uma pessoa foi baleada, mas não há informações sobre o estado de saúde dela. Eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre. Foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Esse é um dos fatores da violência. E a Polícia Federal fez hoje uma operação em 5 estados para prender uma quadrilha acusada de tráfico internacional de drogas. Mais de 7 toneladas de cocaína foram apreendidas. A ação da polícia aconteceu nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Ceará e Rio Grande do Norte. Foram cumpridos 21 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão.
Essa é a primeira operação após a criação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no estado de São Paulo, a FICO, com a participação das forças de segurança federais, estaduais e municipais. A organização criminosa é especializada em levar droga para fora do país pelo mar. O pessoal que nós prendemos hoje, como eu coloquei, é o pessoal especializado na logística. Então, eles são contratados para esse serviço. Nós temos quem nas outras pontas? Um vendedor de drogas, que é um cara ali, pode ser um boliviano, um paraguaio ou um brasileiro que adquiriu a droga ali na fronteira. Passa essa droga para esse pessoal que recebe esse serviço pela logística. E nós temos quem na outra ponta? Os compradores. No caso, aí vinculados à máfia sérvia, entendeu? As investigações começaram em abril de 2022 com a interceptação de um barco pesqueiro brasileiro na costa africana carregado com mais de 5 toneladas de cocaína. Em outra, uma embarcação pesqueira que partiu de Fortaleza foi abordada em alto mar com 1 tonelada. As duas apreensões totalizaram quase 7 toneladas de entorpecentes. Um dos coordenadores foi preso em São Paulo. Um sérvio que, segundo a Polícia Federal, tem ligação com a máfia dos Balcãs. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que a quadrilha usava métodos semelhantes aos de empresas de comércio exterior. Os chefes compravam a cocaína em países da América do Sul e vendiam para a Europa e África. Outros cuidavam da gestão da logística e contratavam grupos para levar a droga até o destino final. Hoje a gente não enxerga mais aquelas organizações criminosas tradicionais de algum tempo atrás, que eram sempre os mesmos indivíduos, né? Trabalhando sempre em conjunto. Hoje a gente percebe que são núcleos criminosos que se unem para fazer determinado trabalho ilícito, negócio ilícito, principalmente no tráfico ilícito de drogas. Mas as parcerias vão se modificando. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E, se condenados, as penas podem chegar a 40 anos de prisão. E nós voltamos em 30 segundos. A Constituição Brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988, completa hoje 35 anos. A Carta Magna garantiu conquistas importantes para o cidadão e para a democracia após um longo período de ditadura. Entre as suas marcas estão o exercício dos direitos políticos para todos os cidadãos, o voto e a eleição em 2 turnos. O destaque para o meio ambiente ganhou destaque pela primeira vez, assim como o atendimento médico gratuito para todos os brasileiros por meio do SUS. Veja na reportagem especial de Emerson Tchalian. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A Constituição é a lei suprema do Brasil. Está no topo do ordenamento jurídico e serve de parâmetro para todas as outras leis. A que está em vigor no país é a nossa 7ª Carta Magna desde a independência. A primeira Constituição foi escrita em 1824, ainda no Brasil Império. A segunda só veio em 1891, já na República. Depois, em 1934, 1937, 1946 e 1967, na ditadura militar. A Carta Magna de 88, chamada de Constituição Cidadã, marcou o reencontro do país com a democracia. Foi promulgada em 5 de outubro, em uma sessão histórica no Congresso Nacional. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade
da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O deputado Ulisses Guimarães presidiu a Assembleia. José Sarney era o presidente da República. 559 parlamentares, chamados de constituintes, foram eleitos com a missão de redigir a nova Carta Magna. Guilherme Afife Domingos, que representava os interesses da micro e pequena empresa, era um deles. Mas era uma pressão muito grande de reivindicações, porque na hora que você sai de um regime fechado para um regime aberto, você vai ter uma presença muito forte de interesses regionais e particulares. Eduardo Jorge, ligado à área da saúde, também estava lá. Havia períodos que nós ficávamos lá 2, 3, 4 semanas sem vir em casa. Não havia um dia nesse período que não tivesse uma manifestação de alguma coisa, né? Em Brasília. Todos os grupos sociais possíveis e imagináveis foram para lá, fizeram manifestações, passeatas, pressões, audiências públicas. Um trabalho realmente fantástico do Parlamento brasileiro. Depois de 20 meses de trabalhos, com a participação do povo, a nova Constituição criava mecanismos para evitar abusos de poder do Estado, assegurava a liberdade de pensamento, o fim da censura e a garantia de direitos fundamentais. Na saúde, a grande mudança foi a criação do SUS, que passou a garantir atendimento em hospitais públicos a todos os brasileiros. Dos 10 maiores países do mundo em população, da Índia até o México, é o único que garante o direito na lei à assistência à saúde a todos os 100% dos cidadãos. Antes da Constituição, só tinha direito garantido na lei à assistência à saúde quem fosse carteira assinada, ou servidor público, civil e militar. Portanto, foi a Constituinte Democrática, foi a democracia que trouxe esse direito. A educação passou a ser dever do Estado. Foi ampliado o ensino rural e reforçada a inclusão de crianças com deficiência. Conquistas também na luta contra o preconceito. A Constituição de 88 foi o primeiro documento a tratar o racismo como crime. Está lá, no artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Foi fundamental em vários sentidos. Em primeiro lugar, em reconhecer que o racismo existe na sociedade brasileira e que era necessário que, para garantir a cidadania ao povo brasileiro, houvessem políticas que visassem a superação do racismo e toda forma de discriminação racial. A importância da biodiversidade mereceu um capítulo à parte. Pela primeira vez, aparecia na Constituição a palavra meio ambiente. O deputado constituinte Fábio Feldman foi o principal responsável pelo tema na Carta Magna. Entre as conquistas, a exigência de avaliação de impacto ambiental para grandes obras. Eu acho que é um dos instrumentos mais democráticos para uma sociedade, porque antes de realizar um empreendimento grande, que tem regras para que tipo de empreendimentos são submetidos ao licenciamento ambiental, você tem que estudar os impactos e colocar a sociedade para debater. Isso é muito democrático, quer dizer, até a Constituição de 88, você resolvia fazer uma estrada, uma hidroelétrica sem consultar ninguém. Os povos indígenas também foram lembrados. Pela primeira vez, foi garantido o direito à diferença, o direito de serem reconhecidos como indígenas e de permanecerem assim. A Carta garantiu ainda o direito às terras que os indígenas originalmente ocupavam. Por enquanto, uma nova Carta Magna não está em pauta. A que vigora desde 88, sofreu 140 modificações nos últimos anos. Mudanças que a Constituição já previa e assegurava. E segue viva, fortalecendo a democracia, as garantias e os direitos conquistados pelo cidadão. O Brasil tem uma Constituição boa, precisa de adaptações, algumas já foram feitas, a maior parte do texto é válido depois de todos esses anos. Agora, ele reflete o Brasil de praticamente 40 anos atrás.
Então, acho que a Constituição precisa de ajustes, mas com muito cuidado, lembrando que não se deveria mudar a Constituição como nós estamos fazendo nesses últimos anos. O que a gente tem que fazer com a Constituição é ir aperfeiçoando, né? As Constituições não podem, principalmente uma dessa que foi tão bonito, o seu processo foi construído, não é uma coisa descartável, não é de plástico. É um produto de uma história de um povo, né? E o Kennedy Alencar comenta a importância da Constituição na garantia da democracia. Ao longo de mais de 3 décadas, a Constituição brasileira sofreu reformas, especialmente na ordem econômica. Os críticos alegam que o texto é longo e detalhista. Nos seus 250 artigos, teriam sido colocados assuntos que poderiam estar na legislação infraconstitucional. No entanto, no seu aniversário de 35 anos, o balanço sobre o papel da Constituição na vida do país é amplamente favorável. Temos uma Constituição moderna em termos de direitos e garantias individuais. É um dos textos mais avançados do mundo em relação aos direitos sociais e à defesa do meio ambiente e da democracia. Desde os governos Temer e Bolsonaro, com o fortalecimento do conservadorismo no Congresso Nacional, há movimentos para mudar o texto constitucional. Isso é preocupante num país tão desigual, com uma elite que resiste a abrir mão de privilégios seculares. É o teor progressista da Carta Magna que tem garantido ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, o poder para enfrentar a ofensiva conservadora e defender os mais pobres e as minorias. A Constituição é a melhor herança da transição democrática. Saímos de uma ditadura de 21 anos em 1985 e 3 anos depois escrevemos a Constituição Cidadã, como a batizou com felicidade ímpar Ulisses Guimarães, então presidente da Assembleia Constituinte. Que o Supremo continue firme no papel de guardião da Constituição, a grande fiadora da democracia brasileira. Foi a Constituição que garantiu a posse do presidente Lula e a vitória contra os golpistas que tentaram matar nossa democracia em 8 de janeiro. Vida longa à Constituição Cidadã. Em Brasília, os 35 anos da Constituição foram comemorados com sessões solenes no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Pela manhã, a sessão foi realizada no mesmo plenário em que há 35 anos Ulisses Guimarães promulgou a Constituição. A solenidade contou com a presença de representantes dos 3 poderes. O vice-presidente Geraldo Alckmin representou o executivo e, no discurso, atribuiu os avanços sociais no país à Carta Magna e afirmou que a Constituição garante a democracia. Foi a democracia que nos deu a Constituição e a Constituição é que nos assegura a democracia. Defender uma é defender a outra. Essa foi a primeira vez que os presidentes do Legislativo e do Judiciário se encontraram após os recentes embates entre os poderes. Nas últimas semanas, o Congresso Nacional aprovou propostas que contrariam decisões do Supremo Tribunal Federal. Tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, usaram os discursos para defender a independência entre os poderes e dizer que, mesmo com divergências, as instituições devem trabalhar de forma harmônica pelo bem do país. Os poderes devem ser freios e contrapesos. Um poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. Como servo fiel da Carta Magna, cada poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências, jamais as recusando, jamais avançando sobre as competências alheias. O Executivo voltou ao seu tamanho normal, o Legislativo recuperou o seu espaço decisivo na democracia e o Judiciário viveu um momento importante de ascensão institucional. Não existem poderes hegemônicos, somos todos parceiros institucionais pelo bem do Brasil. Logo após a solenidade, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse em entrevista que levará ao plenário a proposta
de emenda à Constituição que limita decisões individuais de ministros de tribunais superiores. Não vejo nenhuma crise. Na verdade, quando o Supremo Tribunal Federal define a sua pauta de processos que tramitam no Supremo e que precisam ser decididos, eu não entendo isso como uma afronta ao Congresso Nacional, embora eventuais decisões possam encerrar algum tipo de invasão de competência, algo que eu já afirmei. Mas isso não é capaz de gerar uma crise de enfrentamento, uma crise que abale a harmonia entre os poderes. É apenas uma posição do Congresso que determinados itens e temas tratados no Supremo Tribunal Federal devem ser tratados no Congresso Nacional. À tarde, os presidentes dos 3 poderes voltaram a se sentar lado a lado em outra solenidade, no plenário do Supremo Tribunal Federal. E no dia do aniversário da Constituição, o filósofo e poeta Ailton Krenak foi eleito o primeiro indígena da Academia Brasileira de Letras. Conhecido ativista pela causa dos povos originários, Krenak vai ocupar a cadeira de número 5, deixada pelo historiador José Murilo de Carvalho, que morreu em agosto. Nascido em Minas Gerais em 1953, Krenak é autor de obras como Ideias para Adiar o Fim do Mundo e O Amanhã Não Está à Venda. Fundador da ONG Núcleo de Cultura Indígena, ele fez um discurso histórico na Assembleia Constituinte defendendo direitos dos indígenas. Você vê que 35 anos depois a Constituição ainda tem que lutar para se impor no dia a dia, na vida real. A seguir, o tudo ou nada do Palmeiras. Time disputa com Boca Júnior para saber quem enfrenta o Fluminense na final da Libertadores. O Rede TV News faz uma rápida pausa, a gente volta já. Hora de falar da previsão do tempo com o Igor Silveira. Igor, esse ciclone extratropical não quer ir embora do Brasil, né? Ele finalmente se afastou do sul, mas foi subindo, se aproxima da região sudeste e por onde passa deixa estragos. É isso mesmo, Amanda. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Boa noite para você que está em casa. Olha só, o ciclone extratropical que a gente comentou nos últimos dias, ele se afastou do sul do país, veio para o sudeste, mas antes passou pelo Paraná e deixou muita gente assustada. Como a gente vê aí nas imagens, casas e comércios ficaram destelhados. Imagina só o desespero de quem mora por lá, viu? Agora, amanhã, essa instabilidade fica por conta de um sistema de baixa pressão que vai levar chuva e também muita ventania no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No Nordeste, o tempo vai ser abafado, quente e tem previsão de chuva e essa chuva pode causar, inclusive, alagamentos, viu? Máximas de 30 graus no Rio de Janeiro, 33 graus em Vitória e também 30 graus em São Paulo. Na região norte, nada muda, viu? O tempo vai ficar quente também. Se chover, vai ser uma chuva fraca e isolada. Em Manaus, a máxima pode chegar aos 39 graus. No Nordeste, o tempo continua firme e sem previsão de chuva. Amanda, Mauro. Obrigado, Igor. Boa noite para você. Boa noite. E um tufão atingiu hoje o sul de Taiwan, com ventos recordes de mais de 340 km por hora. Cerca de 300 pessoas ficaram feridas. O fenômeno de categoria 4 causou o cancelamento de aulas e o fechamento de empresas. Mais de 200 voos foram cancelados. Quase 3 mil pessoas tiveram que sair de casa. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nós acompanhamos o sorteio da Mega Sena. E hoje o prêmio é graúdo, quase 33 milhões de reais. O Rede TV News volta logo depois. Fique com a gente. O preço do diesel deve cair nos próximos dias em todo o país. O combustível voltou a ter os impostos federais zerados depois que a medida provisória que criou o programa de descontos para carros novos perdeu a validade. Nos postos de combustíveis, o preço do diesel é motivo de muitas reclamações, principalmente de caminhoneiros. Em Belo Horizonte, o litro custa mais de R$ 6. Está doendo no bolso de todo mundo, porque todo mundo paga, não é só a gente. No caso aqui,
eu tenho que pegar esse valor e repassar para todos. Nos próximos dias, a expectativa é de queda no preço. Os tributos federais PIS e COFINS foram zerados novamente até 31 de dezembro deste ano. Os impostos haviam aumentado por causa da medida provisória do governo federal que criou o programa de descontos para carros novos. O programa foi criado em junho e teve como fonte de recursos a reoneração do diesel, 11 centavos por litro em setembro e mais 2 em outubro. Mas a medida provisória não foi votada a tempo pelo Congresso Nacional e perdeu a validade. A Constituição ela é peremptória. O Poder Executivo Federal ele tem a possibilidade de editar uma medida provisória, ela vai ter aqui o seu período de vigência com uma prorrogação, mas se esse prazo não gera uma votação nesse interregno pelo Congresso Nacional, a medida provisória perde totalmente o seu efeito. Com o corte dos impostos, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis espera uma redução no preço final do diesel ao consumidor de pelo menos 12 centavos por litro. Já ajuda bastante o parceiro, com certeza, vai ajudar bem no orçamento. As alíquotas de PIS/COFINS foram zeradas inicialmente em 2021 para reduzir o preço do diesel para o consumidor. Em janeiro deste ano, o presidente Lula prorrogou a isenção até 31 de dezembro. A cobrança voltou com o lançamento do programa para a compra de carros novos, mas sem a aprovação do Congresso, o governo não poderá publicar uma nova medida provisória até o final do ano. Uma medida provisória sobre o mesmo tema só pode ser reeditado no ano subsequente. Então, a partir de 1º de janeiro de 2024, o governo federal até poderá fazer uma nova medida provisória. Em nota, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes informou que as distribuidoras devem repassar a isenção dos impostos federais imediatamente. Se tiver uma redução aí, a gente sente bastante a diferença. Qualquer centavo, no final, a gente tem uma média boa aí. O senador Sérgio Moro negou ter solicitado gravações contra autoridades com foro privilegiado na época em que era juiz. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem as informações sobre essa história. Boa noite, Maria, mais uma vez. Boa noite novamente, Amanda, Mauro e a todos que nos acompanham. Olha, Sérgio Moro nega qualquer gravação ou investigação contra magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do Superior Tribunal de Justiça ou de qualquer corte do Judiciário. Essa nota foi em resposta a uma reportagem da jornalista Daniela Lima, da Globo News. Ela teve acesso a um documento que estaria com o Supremo Tribunal Federal. Em uma decisão, Moro teria afirmado ser necessário a instalação de uma escuta de áudio e vídeo com capacidade para gravação e ainda a provável utilização de um agente policial infiltrado. O senador afirma que esse caso ocorreu entre 2004 e 2006, há quase 20 anos atrás, e que a prática e a jurisprudência eram outras. Isso nas palavras de Sérgio Moro. O STF está investigando a acusação de Tony Garcia de que ele teria sido usado por Sérgio Moro. O ex-deputado funcionou como espécie de grampo da política paranaense. Essa ação ocorreu depois que ele foi preso por fraude em um consórcio, na verdade, e também depois que ele assinou um acordo de colaboração premiada. Uma das autoridades que teria sido grampeada era o então presidente do Tribunal de Contas do Estado, que tinha foro privilegiado. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Maria. E o blogueiro Wellington Macedo, condenado por tentar explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília, disse que não tinha conhecimento sobre o atentado. Ele prestou depoimento à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Segundo Wellington Macedo, ele não tinha relação com George Washington e Alan Diego, também condenados pelo ataque. O blogueiro afirmou que deu carona a Alan até o aeroporto e só ficou sabendo do que se tratava quando recebeu a ordem de parar ao lado de um caminhão. Eu reduzi a velocidade para estacionar na frente do caminhão. Ele aproveitou, baixou o vidro, rapidamente pegou a sacola no banco traseiro, tirou uma caixa e colocou parte do corpo fora e alcançou e jogou em cima do paralama do caminhão. Eu perguntei o que era que estava acontecendo. Aí ele disse, não pare mais, pode seguir. Aí eu disse, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Aí ele me falou, eu vou explodir o caminhão.
O Wellington Macedo foi condenado a 6 anos de prisão. Ele estava foragido desde janeiro e foi preso no Paraguai no último dia 14. A CPI também aprovou a quebra de sigilos telefônico e telemático de Ana Priscila de Azevedo. Ela é apontada como uma das lideranças dos atos golpistas de 8 de janeiro e prestou depoimento na semana passada. O presidente da CPMI do Congresso, deputado Arthur Maia, cancelou a sessão da comissão que estava prevista para hoje. Essa seria a última antes do encerramento dos trabalhos. A CPMI deve voltar a se reunir no próximo dia 17 para a leitura do relatório final. Imagens do relatório da Polícia Federal sobre a suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes e ao filho dele no Aeroporto Internacional de Roma mostram que o empresário Roberto Mantovani parece ter batido no filho do ministro. O documento da Polícia Federal traz as cenas do tumulto entre a família do ministro Alexandre de Moraes e uma família do interior de São Paulo. O episódio foi em julho, no Aeroporto Internacional de Roma. O documento destaca que, por causa da ausência de captação de áudio pelas câmeras de vigilância, não foi possível uma melhor elucidação da dinâmica dos fatos. A resolução das imagens dificultou a leitura labial dos envolvidos, mas a análise do contexto e das expressões corporais possibilitou uma parcial interpretação do que ocorreu no saguão do aeroporto. Segundo a apuração da Polícia Federal, Andréia Munarão e o marido, Roberto Mantovani, ofenderam o ministro Alexandre de Moraes e o filho, Alexandre Barsi. O casal teria questionado por que Moraes e família teriam direito à sala VIP do aeroporto. Nessa imagem, os investigadores descrevem que Roberto aponta para a esposa e Barsi olha para ela. Andréia parece gesticular e a falar em tom de voz alto na direção do marido. As pessoas próximas continuam a observar a cena. Na sequência, Roberto Mantovani parece bater as costas da mão direita no rosto de Alexandre Barsi, vindo a atingir os óculos dele. Esse é o momento em que a mão de Roberto Mantovani parece atingir o rosto de Alexandre Barsi. Em seguida, Alexandre Barsi levanta a mão esquerda que segurava um celular. Roberto se assusta e se esquiva. Barsi se afasta ao perceber que os óculos haviam caído. Roberto observa o filho do ministro. O genro de Roberto, Alex Zanata, se aproxima dos dois, encobertos por um carrinho de coleta de lixo, e começa a observar a conversa. O ministro puxa o filho, possivelmente tentando tirá-lo de perto de Roberto e Alex. O ministro então consegue conduzir o filho novamente à sala VIP. A defesa dos acusados de agredir o filho do ministro pediu a inclusão deste vídeo no inquérito. Nas imagens, Moraes e Barsi entram na sala VIP depois do tumulto. Você tudo identificou. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O ministro Dias Toffoli do STF retirou o sigilo do caso e prorrogou o prazo das apurações. Mas mesmo sem concluir a investigação, a Polícia Federal já consegue adiantar que, pelas expressões corporais, Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão provocaram o tumulto. A confusão resultou no tapa que o empresário paulista parece ter dado no rosto de Alexandre Barsi. A defesa do casal Mantovani afirma que as conclusões da Polícia Federal são tendenciosas e defende que, se as imagens captadas no aeroporto são sigilosas, o relatório com as cenas também deveria ser. Além disso, a defesa diz que a esposa de Roberto Mantovani foi violentamente ofendida e ele apenas se defendeu. E nós voltamos em 30 segundos. E hoje no programa É Notícia, o jornalista Kennedy Alencar entrevista o presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Durante a entrevista, Medeiros afirmou que apoiará Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Eu quero ajudar o Boulos a ser prefeito de São Paulo. Primeiro, nós temos mais do que boas razões para estar otimistas. Guilherme Boulos lidera a pesquisa. São Paulo tem um histórico de, após governos de direita, centro-direita, ter ciclos de governos de esquerda. Vai ser uma eleição muito difícil. Nosso adversário é o Ricardo Nunes, é o bolsonarismo. Nós temos que evitar que a maior cidade do país, com 12 milhões de habitantes, seja um polo de resistência às mudanças positivas que o presidente Lula quer fazer no Brasil. Juliano Medeiros disse que o ex-presidente Bolsonaro será lembrado pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Não tenho dúvida nenhuma, uma tentativa de golpe, acho que é assim que ele vai entrar para a história, um golpe fracassado, felizmente, mas que revela também, de alguma forma, fala da
fortaleza das nossas instituições, que resistiram, né? Mas também das suas debilidades. O risco, né? Que foi grave. O risco foi alto. O risco foi alto. A preparação daquele 8 de janeiro veio de antes, né? Hoje os dados estão bastante abundantes, as provas, né? Ele afirmou ainda que a Lava Jato foi uma operação de caráter político e fez muito mal ao país. Está claro para mim, Kennedy, que a Lava Jato foi uma operação de caráter político para colocar no Brasil uma outra agenda. Uma agenda que tinha perdido as eleições em 2014, perdido as eleições em 2010, né? E que a Lava Jato foi parte de uma operação de conter um determinado projeto. Estou dizendo com isso que não teve corrupção? Não, teve corrupção. O problema é que houve um desvirtuamento, quer dizer, a partir de um certo momento a Lava Jato foi usada para perseguição de agentes públicos e principalmente para a destruição de setores econômicos. Mas dizer que a Lava Jato foi boa para o país, que ela recuperou ativos que estavam no exterior, isso não é verdadeiro. Então, acho que hoje o legado do Lava Jato pode ser reconhecido, independente de, mas eu apoiei, mas eu não apoiei, sem julgamento das pessoas que apoiaram, que naquele momento tiveram enganadas pela Lava Jato. Mas eu acho que é preciso fazer uma revisão histórica e reconhecer que ela fez um mal muito grande para o país. Juliano Medeiros falou ainda sobre o apoio do PSOL caso o presidente Lula seja candidato à reeleição em 2026. Você acha que o PSOL pode vir apoiar a reeleição do Lula em 2026 se ele for candidato? Se a democracia estiver ameaçada, se houver o risco de uma candidatura de extrema-direita ou mesmo da direita tradicional vencer, eu não tenho dúvida que o pessoal vai ter responsabilidade, maturidade para poder fazer essa discussão desarmado, né? Agora, é claro, todo partido político parte do pressuposto de que ele precisa afirmar o seu projeto, sim, de que ele tem que ter candidato sempre, de tem que entrar em campo para ter torcida. De que tem que estar em campo para ter torcida, exatamente, né? O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência. Tenha uma ótima noite. Nos vemos amanhã. Uma ótima noite para você e até amanhã.